a nossa imprensa, a todos os jornalistas, obrigado pela presença. Agradecer muito ao ministro Pazuello, que visita o nosso estado. Nós acabamos de finalizar a primeira parte de uma agenda com o ministro aqui no Paraná. O ministro está visitando toda a região sul, junto com os seus técnicos e os nossos técnicos aqui do estado, junto com a equipe também da Prefeitura de Curitiba. Então quero agradecer aqui muito a presença do ministro Pazuello, e nós tivemos nessa oportunidade de apresentar um pouco daquilo que o estado do Paraná vem fazendo ao longo desses 130 dias de combate ao Covid. Fizemos apresentação também sobre a estrutura de saúde do estado do Paraná, os mais de 1.000 leitos que nós abrimos exclusivos para o Covid, muitos desses leitos com a ajuda e o apoio do Ministério da Saúde, com credenciamento do Ministério da Saúde. Além disso, nós apresentamos ao ministro, dentro desse planejamento, a nossa não opção em montar hospitais de campanha. Nós mostramos que a estruturação e a potencialização dos hospitais regionais do nosso estado, os hospitais universitários, os hospitais filantrópicos e também os 3 hospitais que foram entregues há poucos dias atrás, em Guarapuava, Ivaiporã e Telêmaco Borba, para atender também os casos de Covid. Pleiteamos ao ministro mais alguns equipamentos que são importantes para atender a nossa capital e atender também outras cidades do interior. Pleiteamos também ao ministro a necessidade de alguns medicamentos esses que estão em falta, inclusive no mundo, né? Não é um problema que está acontecendo só no Brasil, mas está acontecendo no mundo todo, de alguns insumos que são importantes para os intensivistas, para as equipes médicas. Enfim, foi uma reunião extremamente técnica e após o almoço, a nossa equipe e a equipe do ministro continuam o trabalho durante o dia. Assinamos também hoje mais 14 leitos de UTI para o Hospital de Reabilitação. Há poucos dias atrás foi anunciado pelo secretário Beto Preto, em Londrina, mais um volume de leitos de UTIs também no Hospital Universitário. Enfim, todas as semanas Curitiba tem anunciado também uma série de novos leitos de UTIs para fazer esse enfrentamento que, tanto no planejamento do Ministério da Saúde quanto no nosso planejamento, o Sul iria sofrer muito com a questão do coronavírus neste momento, que é um momento de frio, né? O frio, a umidade acaba ajudando muito na proliferação do vírus. Então eu quero dar as boas-vindas ao ministro. Vou passar a palavra para o ministro e depois abrir para os jornalistas fazerem as suas perguntas, só pedindo que a gente possa ser o mais sucinto, prático possível, né? Nas perguntas, porque o ministro tem uma agenda, juntamente com toda a equipe técnica da saúde, e para que a gente não atrapalhe muito esse cronograma que foi montado pelas 2 equipes. Tá ligado? Bem, senhor governador, senhor secretário, senhor prefeito, nossos secretários nacionais que estão comigo aqui, senhores e senhoras da imprensa, é um grande prazer participar de uma coletiva, é um grande prazer poder responder perguntas e poder esclarecer assuntos e dúvidas que tanto às vezes a gente observa que a informação pode não estar tão ajustada. Então, é um prazer estar aqui, antes de mais nada. Ver o Estado organizado, ver um Estado unido, e aí nesse ponto fica o diferencial, unido, com os poderes unidos em prol da missão, em prol de salvar vidas, em prol de dar a melhor resposta. Isso nos deixa reconfortados e nos deixa esperançosos no nosso país, esperançosos na nossa política, de que sim, nós podemos nos unir em prol de um bem maior, em prol de uma missão como combater a doença causada pelo coronavírus, pela Covid-19. Então, essas são as minhas palavras. Agradeço a oportunidade também que o governador nos deu de abrir essa agenda. Não é simples, as agendas são sempre muito concorridas,
e passar esse tempo conosco para discutir ideias, passar esse tempo conosco para que a gente possa equalizar o que tem de melhor hoje, trazer para o Paraná as sugestões de tratamento precoce, de como a gente está vendo o que dá resultado ou não no país. Essa é a nossa principal missão aqui. Muito obrigado, desde já. Muito obrigado, ministro, governador. Bom, vamos às perguntas pela ordem que nós temos aqui, deixada pela equipe da Secretaria de Comunicação, do secretário João de Biasi. Yara Majoni, da CNN Brasil, por favor, o microfone que está aqui posicionado para que todos possam fazer as perguntas. Muito obrigada. Boa tarde, ministro, governador, secretário, prefeito e demais autoridades aqui presentes, a imprensa também. Ministro, a gente teve na semana passada o pedido do secretário de Saúde do Paraná para habilitação de novos leitos, para também a prorrogação na habilitação de alguns leitos que estão vencendo, né? Essa habilitação está vencendo. Perfeito. E o pedido de medicamentos, outros insumos para combate à Covid-19. O que a gente pode dizer de forma prática, né? O que ficou decidido hoje, o que o Ministério vai poder repassar para o Estado do Paraná? Obrigada. Obrigado pela tua pergunta. Ela permite que a gente esclareça. Eu vou começar pelos medicamentos, que eu acredito que hoje seja uma coisa comum no questionamento de todos. Nós estamos com uma estabilidade no mercado de medicamentos mesmo. Existem realmente um aumento forte na demanda, existe um aumento de preços, existe faltas em alguns lugares que são potencializados pelo risco de não ter aquele medicamento na ponta da linha. Esclareço aqui que a compra de medicamentos e a distribuição, ela é feita no nível estado e municípios. Isso vem acontecendo normalmente ao longo do tempo, e que no momento que houve essa instabilidade e essa falta, o Ministério passou a buscar um pouco dessa coordenação. Nós estudamos junto com os produtores, estudamos juntos com os revendedores e com o CONAS e o CONASEMES para avaliar os estoques, e concluímos que nós precisávamos ter um estoque regulador rápido, estoque de emergência, desculpa. Fizemos algumas requisições nos produtores de estoques não vendidos ainda, e com isso estamos entregando logisticamente no ponto certo, no momento que está mais faltando, e evitando com isso que haja colapso em todos os lugares do Brasil. Isso foi um ponto. Estamos comprando medicamentos, negociando a compra de medicamentos no exterior com a OPAS. Estamos no imbróglio sobre preço, porque o preço lá fora está acima do mercado das nossas tabelas aqui, então também não podemos comprar simplesmente com preço alto. Estamos negociando isso. Compramos um lote de medicamentos pelo Uruguai, também numa emergência, e fizemos a distribuição ao Rio Grande do Sul e a Santa Catarina, onde estava mais apertado naquele momento. E o que eu acho que vai resolver o problema, e coloco desta forma, é uma licitação centralizada, feita no Ministério, com a participação dos 26 estados, das capitais e os municípios mais importantes, onde o preço vai estar aí sim equalizado, já com logística de entrega prevista no local, e com a participação atual dos produtores, direto com os produtores. Isso vai trazer uma certeza maior de, quando empenhar na compra, que o gestor receba. E com isso a gente busca a estabilidade do mercado. É isso que vai resolver. Esse processo licitatório já está rodando há 20 dias. Na segunda-feira deve abrir a fase externa dele, que é o Lances, né? E a gente deve, esta semana que vem, estar com as atas liberadas para que os gestores estaduais e municipais possam comprar efetivamente aquilo que precise, na quantidade correta, sem o medo do desabastecimento. Lembro que o medo do desabastecimento, em qualquer produto que exista, causa a procura de montar estoque, causa a procura excessiva, e aí isso causa novamente a instabilidade. Se nós tivermos a busca pela quantidade correta, no preço correto e na hora correta, a gente vai estabilizar o mercado, vai voltar à normalidade dos medicamentos. Quanto a leitos e quanto a
habilitação de leitos e, basicamente, então, a habilitação de leitos é um procedimento de rotina. Nós vamos renovar os leitos que já estão habilitados, isso já está pactuado com o CONAS e o CONASEMES, e vamos, no processo normal, habilitar todos aqueles que o Paraná está pedindo. Isso daí não é não é um favor, é uma obrigação do Ministério. Nós temos recursos para isso e é um dos motivos que nós temos ainda recursos para fazer essas habilitações. Isso vai numa progressão, segue uma linha técnica, mas não vejo aí nenhuma dificuldade da gente, o mais rápido possível, habilitar esses leitos para que nós tenhamos aí uma segurança na ponta da linha com relação às UTIs. Espero ter respondido as tuas perguntas. Obrigado, ministro. Passamos agora à pergunta de Rodrigo Leite, da Band TV. Por favor, Rodrigo. Olá, ministro, tudo bem? Boa tarde a todos, governador, prefeito, todos que estão aqui. Ministro, a minha pergunta é um pouco diferente, sou obrigado a perguntar, pergunta um pouco polêmica, porque o senhor e o ex-ministro Mandetta, de certa forma, têm trocado algumas farpas em relação à condução do Ministério, mas já vou te explicar qual é a pergunta. Tá bom. Ministro, o ex-ministro ontem disse que o senhor, enfim, respondendo a uma crítica que o senhor fez à condução dele no Ministério, de que ele estaria mais aparecendo do que fazendo algo efetivo no cargo, disse que o senhor entende mais de paraquedas do que de saúde. Gostaria de saber se o senhor tem algo a responder em relação a isso e como fica esse clima e, de certa forma, se isso não atrapalha, inclusive, a própria condução do Ministério numa época tão delicada que a gente vive. Por favor. Eu tenho muito respeito pelo ministro Mandetta e isso faz parte da discussão, faz parte da própria imprensa, faz parte das perguntas. A gente vive com isso também, né? Eu queria dizer que, da minha parte, não há nenhum motivo de alfinetar o ministro. A gente tem, com certeza, ele, à época, tomou medidas as mais difíceis que ele podia tomar, decisões mais difíceis, dentro do que se tinha de conhecimento, dentro do que se tinha de melhor para o país. A curva de aprendizagem, ela é real. A gente vai aprendendo com o que aconteceu no norte e no nordeste do país, na cidade do Rio de Janeiro e São Paulo. A gente aprende o que deu certo, o que deu errado, e nós só temos obrigação de corrigir orientações, corrigir em cima do que a gente hoje acha que é o melhor. As outras observações são todas observações interessantes, colocar dessa forma, mas não vem ao caso. Não vem ao caso. Eu realmente coloco dessa forma bem direta. Respeito o ministro com todas as letras, já o conhecia antes, e se criou essas posições, são posições que acabam indo pela mídia, interpreta aqui, puxa uma palavra ali, mas da minha parte eu quero mais sempre ouvi-lo e, se puder, sempre ouvir as experiências dele e ver como ele vê a coisa hoje. Vai estar sempre sendo muito bem recebido e as palavras dele serão sempre utilizadas para a gente encontrar soluções mais rápidas para salvar mais vidas, que é o nosso foco. Vamos a mais uma pergunta. Simone Munhoz, Rede Massa. Por favor, Simone. Boa tarde, enfim, a todas as autoridades aqui presentes. Bem, o Paraná optou por não montar hospitais de campanha, mas acabou investindo em estruturas próprias. Então, ministro, eu gostaria de saber a sua avaliação sobre esse modelo de gestão. Bem, eu acho espetacular a gente tendo estruturas próprias, tendo estruturas fixas que estavam ainda sendo conclusas ou naquele momento ocioso, utilizar aquilo para fazer o combate à Covid é a melhor solução. A gente precisa compreender o que é um hospital de campanha, porque o nome hospital de campanha virou um nome. E eu tenho uma experiência boa de hospital de campanha, que eu tive a oportunidade de comandar uma grande unidade que tinha um batalhão que era um hospital de campanha, e eu posso afiançar a vocês que montar um hospital de campanha é uma faina que só mesmo as Forças Armadas para montar um hospital de verdade, para ser o hospital. O hospital de campanha que se hoje colocou esse nome, na verdade ele tem que ser um adendo
um avancê de um hospital. Ou seja, estruturas que você pode utilizar ou ao lado ou próximo do hospital, mas mantendo os contratos, mantendo os serviços, mantendo toda a estrutura de funcionamento do hospital já existente. E ali eu tenho uma unidade de suporte ventilatório, uma nova enfermaria ou um posto de triagem. Ou seja, você amplia o hospital e chama aquela ampliação hoje de hospital de campanha. Então, o Estado tendo estruturas, equipamentos que pudessem ser ampliados e aquilo ficar como legado no futuro, essa é a melhor opção. Tem estados que não tinham isso ou optaram de outra forma. Se você não tinha um hospital com capacidade de ser ampliado, fica mais complicado. Então, o Paraná tem uma estrutura hospitalar já consolidada, já é um estado que tem isso na sua conformação e foi muito bem utilizado. A minha avaliação é que foi a melhor decisão. Passamos agora a Eduardo Escola, da RIC TV. Boa tarde a todos. Boa tarde, a minha pergunta diz respeito aos medicamentos, ministro. Ontem o secretário deu uma entrevista dizendo que o Paraná tinha medicamentos para mais 4 dias. Visto que essa licitação ainda está em andamento, quando, para ficar claro, o Paraná vai receber medicamentos para pelo menos suprir a necessidade agora? E se o Exército vai ser colocado nesse processo de logística também, como já aconteceu em algumas outras situações? Bem, o Exército, não posso falar pelo Exército dessa forma, sim, mas com certeza o Exército está autorizado a fazer a logística em apoio às ações de combate ao Covid em todos os comandos conjuntos. Então, sim, sempre que precisar, as Forças Armadas já estão com essa autorização de apoio logístico e nós fizemos essa manobra com o Uruguai e sim, foi feita toda a logística de transporte, entrega e distribuição pelas Forças Armadas. Essa data, ela de 4 dias, se nós precisarmos fazer uma entrega emergencial, vamos pegar a logística militar e fazer essa entrega. E assim nós vamos fazendo por conduta para e passo. Vamos observar, vamos pegar as informações também direto com o secretário Beto, com o CONAS, com o CONASEMES, e vamos, se precisar, sim, a gente, em poucas horas, em um dia, a gente vai pegar um estoque de emergência e fazer uma entrega para não deixar faltar. Então, assim que vai ser feito com todos os estados e municípios do país, não só o Paraná. A gente não tem hoje um estoque de emergência capaz de você colocar 30 dias em cada lugar. A gente tem que ir lidando com um suprimento mútuo e aí eu acho que o Paraná também será um exemplo nisso daí, uma vez que está todo mundo unido. Por que não um lado apoiar o outro? Por que não um município que tem hoje capacidade, que ainda tem algum estoque, apoia o outro que está mais apertado? Um hospital que está com mais estoque apoia um outro que está mais apertado. É assim que a gente tem que ir empurrando esse momento. Precisamos chegar no equilíbrio do mercado. É a única solução. As ações emergenciais, nós temos margem para trabalhar. Não vou passar a palavra aqui para o Franco, mas o Franco é o nosso expert nessa missão, está aqui à mesa, mas como eu já sei a resposta é essa. Se for faltar, vai chegar, ponto. Se for faltar, vai chegar. Mas peço desde já que todos se unam para que a gente faça o apoio mútuo e a gente empurre esse ponto o máximo possível. Pois bem, passamos a mais uma pergunta. Agora o repórter Wilson Kirsch, da RPC TV. Pois não? Boa tarde, ministro. Boa tarde, governador, secretário, a todos. Em maio, numa reunião do COI, o senhor foi informado de que se não houvesse intervenção, se não houvesse distanciamento, os efeitos da pandemia iriam durar por 2 anos. Isso está numa ata do COI. E nessa mesma ata informa que os efeitos na economia, se nada fosse feito, seriam ainda mais críticos porque as pessoas iriam se recolher e prejudicar ainda mais a economia do país. Então eu queria saber do senhor
Sabendo disso, por que o senhor não seguiu as recomendações dos técnicos? E o que o senhor acha dessa avaliação de que, sem distanciamento, a economia iria sofrer ainda mais? Bem, queria colocar primeiro que não cabe ao ministro executar essa ou aquela medida de isolamento ou distanciamento social, ou me pronunciar sobre a ação do gestor. O gestor de ponto do Estado é que, por lei, tem essa obrigação. Qualquer pronunciamento meu nessa linha seria um pronunciamento praticamente político. E isso não é muito da minha linha. Eu acredito que a gente precisa olhar para o gestor que está com a decisão e com essa batata quente na mão, desculpa o termo, entre aspas, de ter que tomar decisões duras, de ter que, no final das contas, infelizmente, enterrar amigos que por perder a vida nessa pandemia, vão ter que se explicar para os órgãos de controle o tempo todo por que comprou, deixou de comprar as coisas, e a gente tem que dizer para eles que a gente vai apoiá-los em qualquer situação, em qualquer decisão, seja lá qual for a medida que o gestor tomar, o Ministério vai apoiá-lo, apoiar em tudo que ele precisar, porque com certeza a decisão que ele está tomando é, na cabeça dele, a melhor decisão. Ele está olhando o seu município, olhando a sua característica de estrutura de saúde, olhando sua estrutura social, suas moradias, seu saneamento básico, olhando como as pessoas se circulam naquele local e tomam suas próprias decisões. E eu acho que o Ministério está muito longe desse olhar sobre a real posicionamento do município. Está muito alto nessa distância. É um órgão de normatização técnica, distribuição de recursos, orientações e apoio. Mas a decisão realmente do gestor precisa ser apoiada em qualquer situação. Essa é a minha posição sobre isso. Sobre o resultado econômico, sobre qual é a melhor solução hoje, eu aproveito a tua pergunta para fazer uma rápida... Te peço desde já autorização para dar uma variada pequena da tua pergunta, para dizer que a curva de contaminação, ela depende de muitos fatores. Depende, no caso aqui do Paraná, hoje do sul do país, que nós estamos caminhando para o inverno, estamos no inverno, começa agora, né? 21 de julho. Então, estamos no inverno, que é o momento mais crítico para as doenças que vêm das contaminações de vírus, vêm da influenza, vêm das pneumonias, e todas elas que são as famosas síndromes respiratórias agudas graves, SRAG. E que acontece o quê? Nesse momento aumenta essas contaminações. Então o Estado e os municípios no Paraná vêm tomando todas as medidas que tem que tomar, mas a curva tende a crescer, porque neste momento nós temos o inverno do sul e aumenta essa curva. Aumenta a influenza, vai aumentar também a Covid. Só que uma coisa é a curva crescente de contaminação e a outra coisa é a curva de óbito. A curva de óbito cabe a nós. Aí vem a diferença. A curva de óbito cabe a nós. Como nós vamos, qual resposta, que tipo de preparo, qual é a melhor ação que a gente tem que fazer para evitar que aconteça o óbito. Então, cabe a nós, gestores, sim, evitar que a curva de óbito plugue na curva de contaminação. A consequência do óbito tem a ver com o que nós fazemos, passa pela nossa mão. Se nós tivermos o tratamento precoce, se nós tivermos o atendimento imediato nas unidades básicas de saúde de quem está com qualquer sintoma, e o médico fizer o seu diagnóstico clínico e prescrever os medicamentos que ele achar que deva prescrever para aquele paciente, dentro dos medicamentos existentes, seja eles quais forem, que estão disponíveis, nas doses orientadas, esse paciente, a tendência é ele ficar bom e não cair numa UTI e não vir a óbito. O atendimento precoce
é a orientação do Ministério da Saúde. A busca na triagem, na unidade básica de saúde, na UPA ou nos hospitais, é a orientação do Ministério da Saúde e é onde nós estamos colocando recursos nos municípios. Nós estamos disponibilizando quase 14 bilhões de reais para municípios, dos quais 2 bilhões e meio para estados, para a parte de equipamentos de Estado, mas a sua maior parte para os municípios, para que o município se prepare, monte nas suas UBS uma boa triagem, bote o médico, bote o medicamento, faz o que tiver que fazer. O diagnóstico clínico ele vem apoiado por exames laboratoriais, por exames de imagens ou por teste. E com o diagnóstico vem o tratamento. Vindo o tratamento, vem a cura. E não cai na UTI. As nossas UTIs precisam ser o nosso seguro de carro. Paga, mas não usa. Se Deus quiser, não precisamos mais ver nenhum paranaense chegar numa UTI. E todos sejam tratados o mais rápido possível, com a medicação correta e o atendimento médico que precisa ter. Se ele chegar a precisar de um atendimento mais especializado, ainda tem outras etapas antes de cair num respirador, numa UTI. Ele vai ter um suporte ventilatório com oxigênio, com catéter, desse que põe no nariz, de alto fluxo, vai ser pronado para colocar o pulmão mais livre para respirar, vão ter manobras de fisioterapia para ele manter a respiração, podendo chegar num BiPAP, também não invasivo. Só em último caso, depois de passar por tudo isso, é que ele iria para um respirador. Então, eu coloquei rapidamente, te pedi autorização para variar um pouquinho, para deixar isso muito claro. Esta é a orientação do Ministério da Saúde, fruto de uma curva de aprendizagem. Nós não é mais para ninguém ficar em casa esperando passar mal com falta de ar para ir procurar o médico. Procure o médico imediatamente, em qualquer sintoma, nas unidades básicas. As medidas de prevenção e distanciamento social que os gestores implementarem, sejam elas quais forem, tem que estar também possibilitando que haja a triagem, que haja o monitoramento e o acompanhamento daquela população. O gestor que determinar um grau X de afastamento social, ele tem que calçar também com a capacidade de monitorar e triar, para buscar esse paciente nos primeiros sintomas e tratá-los imediatamente. Desculpa, muito obrigado aí pela tua pergunta e pela oportunidade de responder. Obrigado, ministro. Ah, tá, desculpa, me desculpa. O Ministério se posicionou com relação a quando ele fala sobre economia, a gente se posiciona sobre que medidas preventivas e de saúde a gente deva reforçar no momento que, como funcionaria as empresas. Esse é o nosso papel. Quais seções, quais empresas, qual área deve ser mantida ou não, é uma estratégia que envolve outros ministérios, até mais de um ministério. E eu não vou me posicionar dessa forma. Sobre como o Ministério da Saúde sugere que funcione, caso funcione cada área, nós já nos posicionamos à Casa Civil. Basicamente, tem que ter triagem em qualquer lugar. Se você, por acaso, o gestor definir pela abertura de uma área essencial ou de produção, tem que ter a estrutura de triagem e de acompanhamento médico dos primeiros sintomas. Se o caso é assintomático, ele está trabalhando, mas também não transmite. Se o caso é sintomático, ele tem que aparecer na primeira hora, ou na chegada, ou na saída, ou entrando no ônibus, ou onde ele for chegar. Essa é a ideia sobre o funcionamento da economia, por parte do Ministério. Vamos então à última pergunta, repórter Gisá Sheftak, da TV Paraná Turismo, por favor. Olá, boa tarde, ministro. Boa tarde às demais autoridades. Ministro, o Paraná é o segundo estado que mais testa no país.
Como que o senhor avalia essa estratégia para bloquear ou tentar diminuir o avanço da doença? E, além disso, o Estado também é o que mais compra equipamentos ao menor preço no país. A sua avaliação, então, eu gostaria dessas duas estratégias do Paraná. Eu já estou ficando... Já joguei muita flor aqui já, né? Mas, na verdade, eu acho que as medidas que o Paraná tomou são medidas que eu assino embaixo. São medidas que estão dando resultado em todos os aspectos. Isso não poderia estar falando isso se não fosse verdade. Então, a estratégia a testagem, ela tem que estar dentro de uma estratégia. E o Beto tem essa estratégia. O que nós estamos tratando aí, esse senhor que está aqui ao meu lado, é tratando da estratégia de testagem, como melhorar isso e como aumentar ainda mais a capacidade de testar. Não adianta testar por testar. Tem que testar um grupo para uma estratégia. Para que eu estou vendo aquele perfil? Qual é a informação que eu preciso ter daquilo? Quando o teste é apenas para diagnóstico, ele é um teste solicitado pelo médico para validar um diagnóstico que ele está com dificuldade de fazer o diagnóstico clínico. Quando o teste vem em grupos, ele vem para você ver se aquele grupo está ou não com um grau de imunidade, de imunização, ou para saber se aquele grupo está com um grau de contaminação, um outro tipo de teste. Cada teste tem um motivo. Mas o que é mais importante? Que se comece a falar de estratégia, e nisso o Paraná também já está na frente. O Beto já vem falando de testar com estratégia, e aí o Arnaldo tem apoiado para aumentar a capacidade de processamento e a capacidade de entrega de mais testes. Teste por teste, como foi entregue antes, distribui teste aí, e aí cada um faz como acha que deve, sem uma estratégia, acaba não te dando uma visão de gestão sobre aquele resultado. Então, hoje, o nosso LACEN, ele está sendo reforçado, são equipamentos e manuseios mesmo que aumentam essa velocidade. Tem estruturas da Fiocruz que também estão apoiando, aumentando a capacidade de processamento desses testes RT-PCR. Então, quanto a teste, está indo muito bem. Qual foi a outra pergunta? Tá. Isso é obrigação. Isso aí é obrigação. A gente tem que comprar mais por menos. Essa é a obrigação do gestor, do gestor público. A gente tem que ter reserva. A gente não pode gastar tudo e não ter uma reserva porque a gente não sabe o que vem amanhã. Então, eu acho que esse é o grande ponto. Tá? A gente tem um número. A gente tem que comprar o máximo pelo menor preço e nós temos que ter capacidade de reagir com conduta e reserva para poder empregar aonde a gente não espera. É uma doença que nós não sabemos exatamente como ela funciona até o final e a gente não pode ficar sem reserva na mão para agir em uma mudança de rumo aqui ou outra ali. Eu acho que nesses dois aspectos também o governador e a equipe dele está certinho. Muito bem. Obrigado, ministro, governador, secretário, obrigado, imprensa, o prefeito Rafael Greco, os secretários Luiz